E aí pessoal, sou o Léo Portes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula. Nessa aula eu quero te mostrar a evolução de uma das estratégias mais famosas do mercado financeiro. Cada decisão que eu tomo é calculada. É preciso saber onde entrar e aonde sair. A recompensa por saber essa resposta é ilimitada. Você precisa reagir com a cabeça, não com as emoções. Estar sempre no controle. A liberdade que você sempre sonhou pode estar na palma da sua mão. Alguns nos chamam de big players, outros nos chamam de insiders. Nos chame do que você quiser, mas nós somos os traders de elite. Então olha só, você deve saber que para ganhar dinheiro no mercado financeiro você precisa ter uma boa estratégia, uma estratégia que seja lucrativa, que seja fácil de aplicar e que seja muito simples de você entender todos os parâmetros dessa estratégia. Nessa aula eu quero te mostrar como que foi a evolução de uma das mais famosas estratégias que existem hoje no mercado financeiro. Antes de começar com essa aula, eu quero te convidar para participar aqui do meu canal do YouTube. Clique no botão aqui de baixo para se inscrever, aproveita e já deixa seu joinha também e comenta aqui embaixo qual é a estratégia que você está usando hoje para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então olha só, se você me conhece um pouco, você deve saber que eu comecei operando no mercado norte-americano lá nos Estados Unidos. Em 2011, quando eu estava começando, era óbvio que eu não tinha muito conhecimento e muito menos conhecia estratégias lucrativas, assim como a maioria dos iniciantes acabam testando várias coisas. E durante essa minha caminhada e estudo para aprender as estratégias, eu acabei começando a aplicar uma estratégia muito simples, que na verdade é uma das bases do mercado, que é uma estratégia de rompimento. Basicamente, quando o mercado está movimentando para cima e para baixo, vão ter níveis que vão representar um rompimento dessa movimentação para que o mercado possa continuar subindo ou continuar descendo. Então, como eu comecei operando no mercado de ações lá nos Estados Unidos, o mercado chamado Penny Stocks, eu comecei a ver que tinham ações que fechavam em um certo preço e no dia seguinte, logo na abertura do mercado, os preços rompia esse preço anterior. Então eu comecei a aplicar esse tipo de estratégia de rompimento. E basicamente a base dessa estratégia era esperar romper a máxima do dia anterior e quando rompia a máxima do dia anterior, eu entrava comprado e colocava o meu alvo para 5 centavos e o meu prejuízo, meu stop para menos 5 centavos. Funciona mais ou menos assim. Eu via a movimentação do pregão do dia anterior, aí o pregão fechava aqui embaixo, por exemplo. E aí tinha esse nível aqui, certo? Que era a máxima do dia anterior. E aí eu ficava acompanhando essa ação aqui e no dia seguinte, quando essa ação abrisse e rompesse esse nível aqui, eu ia lá e comprava. Eu abria uma operação de compra e eu colocava o meu alvo para mais 5 centavos, esse era meu lucro, e eu colocava o meu prejuízo para menos 5 centavos. Isso daqui era a minha estratégia dos 5 centavos. Basicamente, eu entrava no momento que rompia a máxima do dia anterior. E no mercado de ações, isso lá no início funcionava bastante. Só que uma coisa que eu logo comecei a perceber bem no iniciozinho é que você não pode, se você quer ser consistente no longo prazo, você não pode depender de uma única estratégia. Você tem que ter um leque de opções. É como se fosse, por exemplo, um mecânico que só tem uma ferramenta. Você precisava ter uma caixa de ferramentas para você poder desempenhar o seu trabalho de uma forma bem sucedida. E no mercado financeiro, se você quer ser um trader de sucesso, um trader de elite, você precisa ter mais do que uma estratégia, porque o mercado não se comporta do mesmo jeito todo dia. Existem cenários diferentes, existem meses diferentes, existem coisas que mudam um pouco o mercado e você precisa ter sempre uma ferramenta adequada para aquele dia em específico. Então eu comecei a pensar nisso e verifiquei que se eu melhorasse um pouco essa estratégia, eu poderia abranger mais cenários do mercado. E aí eu comecei então a pegar essa estratégia dos 5 centavos, que era basicamente esperar a máxima do dia anterior ser rompida no dia seguinte e comprar e jogar o alvo para 5 centavos ou para menos 5 centavos, e eu comecei a melhorar essa estratégia. E aí foi que surgiu a estratégia chamada 4 passos. E na verdade, no início da estratégia 4 passos, existem duas versões. Existem a 4PR e existe a 4PC. A 4PR é para você pegar
reversão do mercado. E o 4PC é para você pegar a continuidade do mercado. As duas levam apenas 4 passos para você definir o seu ponto de entrada. A 4PR funciona assim. Se o mercado, por exemplo, estivesse em uma movimentação de baixa, ia chegar um momento onde eu ia identificar uma reversão do preço desse jeito aqui, ó, com fundos e topos mais altos. E aí, quando o mercado rompesse esse topo anterior aqui, através de um candle de força, através de um CF, eu ia lá e comprava para que o mercado começasse a reverter. E se você for olhar os gráficos das ações do mercado norte-americano e até mesmo aqui as ações da Bovespa, você vai ver que esse setup é muito eficiente para você capturar reversão de preço. Quando o mercado está caindo, ele reverte para uma movimentação de alta, ou quando o mercado está subindo, ele reverte para uma movimentação de baixa. Então, o 4PR é muito útil e basicamente foi uma evolução da estratégia dos 5 centavos. Só que aí eu comecei a perceber uma outra coisa, que reversões do preço raramente acontecem. Porque o que acontece, você sendo day trader, durante o dia raramente vai acontecer uma reversão, mas acontecem muitas continuidades de movimentação do ativo. Por exemplo, se você for pegar o ativo Domini Índice aqui no Brasil, a Bovespa, vamos pegar a Bovespa. Se você for ver as últimas reversões que aconteceram, só aconteceu 2 reversões nos últimos 4 anos da Bovespa. A primeira reversão foi lá em 2016 e a outra reversão, a última, foi a que a gente está tendo agora no mercado por conta do coronavírus. Então foram 2 reversões que aconteceram em 4 anos. Se você for utilizar estratégia de reversão, você quase que nem vai operar no day trade. E eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver que no day trade acontece muitas movimentações de continuidade do mercado. Então o que eu fiz? Eu peguei esse 4PR, que era uma 4 passos da reversão, e eu comecei a reformular ela para fazer o 4PC, que é 4 passos da continuidade. E aí ficou desse jeito. Ao invés de eu pegar um mercado que está descendo e aí eu começar a pegar essa reversão do preço, eu peguei o 4PC e mudei. Era um mercado que está agora subindo e aí ele faz o mesmo movimento, tem essa mesma estrutura de alta aqui, mesma fundos mais altos do que os outros, o topo sendo rompido pelo candle de força, só que dessa vez isso daqui vai estar indo junto com a movimentação principal do mercado. Então, 4 passos da continuidade, para o mercado continuar a movimentação que ele está tendo antes de aparecer o setup. Você percebe que é a mesma coisa, é exatamente o mesmo setup, só que ele está posicionado de acordo com a movimentação que a gente teve anterior. 4PR para pegar uma reversão e 4PC para continuar a movimentação do ativo. O 4PC e o 4PR, se você for parar para pensar e analisar, na verdade são 2 estratégias de rompimento. E elas foram originadas lá atrás com a estratégia dos 5 centavos, do rompimento de um dia para o outro, onde eu via a máxima de uma ação e no dia seguinte eu comprava quando rompia a máxima dessa ação. E aí veio o 4PR, que é um rompimento para a reversão do preço, e aí veio o 4PC, que é um rompimento para a continuidade do preço. Só que aí eu comecei a ver uma coisa. A base do 4PC é que o rompimento aconteça pelo candle de força, desse jeito aqui, ó. 4PC, que o rompimento aconteça pelo CF, no candle de força, exatamente desse jeito, certo? O topo aqui, ó, vai ser rompido pelo candle de força. Só que eu comecei a perceber o seguinte, existem vezes que o mercado vai romper e não vai ser um rompimento através de um candle de força, vai ser um rompimento através de outro tipo de sinal, como por exemplo um gatilho invisível, como um doji, um harami, um engolfo, vários outros sinais que existem de padrões de candle que podem originar o rompimento desse topo desse fundo. E aí foi que eu comecei a trabalhar esse 4PC e originou então a estratégia do MRS, desse jeito aqui, ó. O MRS hoje acabou sendo uma das estratégias que todo mundo está usando no mercado financeiro para operar no day trade. E o MRS segue a mesma base do 4PC. Vão ser uma estrutura de alta, só que dessa vez o rompimento não vai ser preciso que seja por um candle de força, vai ser qualquer candle que vai romper e o mercado vai continuar a movimentação que ele estava tendo. Então o MRS é uma estratégia que, se você parar para ver, é uma versão do 4PC, que o 4PC, por sua vez, é uma versão do 4PR, e o 4PR, por sua vez, é uma versão da estratégia dos 5 centavos do rompimento de um dia para o outro. Só que o mais importante que você tem que entender disso é o seguinte, quando você está cada vez mais aprofundado e imerso no mercado financeiro, você começa a
uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, você começa a não ser mais um trader que opera no mercado, você acaba sendo o mercado. Assim como uma onda não é uma entidade separada e independente do oceano, a onda é o oceano, quando você cada vez mais começa a trilhar rumo à elite do mercado e querer realmente viver de bolsa de valores, você começa a emergir tanto nisso que você começa a movimentar as suas estratégias de um jeito que vai estar em harmonia total com o mercado e daqui a pouco as coisas começam a fluir naturalmente para você. O grande erro de todo mundo que tenta ganhar dinheiro na bolsa de valores hoje é ter essa percepção distante do mercado, achar que o mercado está contra você, sendo que na verdade você é um dos participantes ali do mercado e todo o trade que você está fazendo, você está ajudando na movimentação dele. Então isso ajuda você a cada vez aprimorar a sua estratégia, porque cada vez que você tem uma estratégia inicial, se você ficar fixo nela, vai ter um momento que ela vai se tornar obsoleta, porque o mercado vai passar, vai movimentar de uma forma diferente. Se você for encaixar aquela mesma coisa em um local de que não encaixa, você vai acabar muitas vezes perdendo dinheiro. Então, por isso que a sua estratégia tem que estar sempre evoluindo junto com o mercado e andando junto com ele. E aí veio mais uma variação. Primeiro começou na estratégia dos 5 centavos, aí veio o 4PR, aí veio o 4PC, aí veio o MRS, que todo mundo está usando hoje, ganhando muita grana, por sinal, com base no MRS. E aí veio a microestrutura. A microestrutura já é um passo além do MRS. A microestrutura leva em consideração tudo o que foi falado antes, só que apenas levando em consideração 3 candles. Imagina, por exemplo, que a gente tem um candle verde, que é um candle que está subindo, e aí a gente tem um candle vermelho, que é um candle que está descendo, e aí a gente tem um candle verde, que é um candle que está subindo. Se você parar para ver, não é a mesma coisa que isso daqui, onde antes o mercado sobe, aí ele desce, e aí ele sobe de novo? Se você parar para ver isso daqui, ó, o mercado está fazendo uma movimentação de alta no candle verde, aí no candle vermelho ele está descendo, e aí no candle verde ele está subindo de novo, rompendo isso daqui. Então, quando tem 3 candles, você vai lá e compra no 4º candle, ou seja, você vai comprar no rompimento dos 3 candles, que dentro desses 3 candles tem toda aquela estrutura que eu vim te mostrando nas estratégias anteriores. Então, a microestrutura é mais uma estratégia com base em rompimento, só que para você poder operar a nível de candle, você poder fazer scalp no mercado bem mais rápido do que a própria MRS em si. Então, a microestrutura é um pouco mais avançada, a pessoa que está começando do zero talvez não entenda ela muito bem, não saiba os outros parâmetros que são necessários para que você encontre uma microestrutura correta para que você possa entrar, mas é importante que você entenda o seguinte: uma estratégia inicial lá atrás, a estratégia dos 5 centavos, foi evoluindo a ponto de chegar cada vez mais precisa para você. E hoje tem mais uma evolução de tudo isso, que é a estratégia da cerquinha, que eu havia mostrado em outros vídeos. A estratégia da cerquinha funciona assim. A gente vai como se estivesse cercando o mercado e dessa vez todos os rompimentos anteriores que aconteciam sempre nesses momentos aqui, dessa vez com a cerquinha, você pode operar rompimentos para os dois lados, seja para cima ou seja para baixo. Eu vou criar ainda outras aulas focadas na estratégia da cerquinha para que você possa ver como que ela funciona e para que você possa ganhar dinheiro com base nela também. Mas o mais importante de toda essa aula é para te dizer o seguinte: a tua experiência e a tua base do mercado ela vai sempre evoluindo junto com o mercado. Você não pode ter uma estratégia e nunca aperfeiçoar ela, nunca melhorar ela, porque senão ela vai acabar se tornando obsoleta, o mercado vai passar e vai acabar te engolindo. Então a tua estratégia, o teu conhecimento, aquilo que você está fazendo hoje tem que estar sempre na última atualização para estar acompanhando o mercado. Por exemplo, assim como aconteceu comigo quando a estratégia dos 5 centavos lá atrás, que era um rompimento de uma máxima do dia anterior, acabou se tornando o 4PR, acabou se tornando o 4PC, acabou se tornando o MRS, acabou se tornando a microestrutura e hoje também com base na cerquinha. Então tudo isso para te mostrar que quando você está realmente vivendo disso, você vai sempre aperfeiçoando a sua arte no mercado financeiro, a sua estratégia e a sua principal ferramenta, que é o gráfico. Você vai sempre estar procurando por formas de encontrar os melhores sinais de entrada, os melhores gatilhos, as melhores oportunidades. Então, isso é muito importante que você entenda. Com o tempo, você também vai crescendo a sua própria estratégia. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você gostou dessa aula, clica no botão aqui de baixo para curtir o vídeo. Se inscreve também no canal, porque eu estive olhando as estatísticas aqui do meu canal do YouTube e eu vi que mais de 30% de quem me assiste aqui não está inscrito.
Então clica no botão para se inscrever e comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!